Salmo capítulo 1, esse texto que é tão precioso, que eu quero meditar com os irmãos essa noite. Estamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Até aqui. Oremos mais um instante. E juntamente comigo ore para que o Senhor nos instrua por meio da sua palavra, nos conduza através das verdades contidas neste texto. Senhor, é um privilégio adorar o Senhor, exaltar o Senhor e nesse momento sermos edificados pela tua palavra. Edifica-nos, toca-nos. Pai, eu vou a Ti em oração nesse momento pedindo especificamente por esse momento que teremos aqui. Eu oro para que o meu coração, o coração dos meus irmãos estejam completamente cativos à palavra do Senhor. Pai, que o Senhor possa nos inundar com a sua verdade nessa noite. Que o Senhor possa moldar a nossa forma de enxergar por meio da tua santa palavra. Que a sua palavra seja, ó Deus, como realmente a lâmpada para os nossos pés, Pai, que nos impede de tropeçar, e a luz para o nosso caminho, que nos indica a direção segundo a vontade do Senhor. Fala conosco essa noite, Pai. Abra o nosso entendimento, toca o nosso coração de uma forma real, definitiva, por meio da tua santa palavra, por meio das verdades contidas nesse texto, nesse salmo que é tão precioso. Fala ao nosso coração, leva-nos a entender o que significa ser justo diante de Ti. Leva-nos a entender o que devemos evitar para não sermos contados como ímpios diante do Senhor. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo 1 de Salmo, creio que foi colocado estrategicamente aqui onde ele está. Não foi colocado por acaso como o primeiro capítulo do livro de Salmo. As verdades contidas nesse texto, a forma como ele é escrito, a profundidade que ele se apresenta quando você o estuda, nos mostra que ele foi colocado aqui de forma proposital. Porque ele vai nos abrir a porta para o santuário de adoração, que é o livro de Salmo. Por isso que ele está aqui, logo na entrada desse santuário de adoração, que é o livro de Salmo. O autor desse salmo busca inculcar na cabeça do leitor, busca inculcar na cabeça do povo de Deus, quando cantava esses salmos, que a necessidade de se meditar na lei de Deus. Ele vai mostrar que os bem-aventurados buscam se encher do conhecimento de Deus, enquanto os ímpios rejeitam o conhecimento de Deus. Certamente Jesus cantou esse salmo. Porque as crianças, elas eram instruídas a cantar o saltério. Certamente Jesus cresceu cantando esse salmo. Certamente ele meditou, ele refletiu sobre esse salmo. E nós temos a possibilidade de falar dele hoje. Esse salmo vai nos mostrar que os ímpios julgam ter uma vida feliz. Os ímpios, e eu vou definir o que é ímpios, o próprio salmo vai definir o que é ímpio. Eles julgam ter uma vida satisfeita, uma vida de plena alegria e desprezam o Senhor. Mas ainda que o ímpio experimente de um breve momento de felicidade, o Salmo vai nos mostrar que o fim desse ímpio é triste.
Ele vai nos mostrar qual que é o real sentido, ou qual que é a possibilidade de uma verdadeira alegria. E certamente não é no estilo de vida do ímpio. Como eu disse, esse salmo aqui funciona como uma porta de entrada. O livro de Salmo tem louvor, tem adoração, são canções que tem canções de quebrantamento, canções de adoração. Ele funciona, o livro de Salmo funciona como um lugar de louvor e adoração, que te convida a louvar a Deus, que te convida a adorar a Deus, que te convida a se arrepender dos seus pecados. É como se você pudesse prestar um culto aqui dentro, né? E esse salmo está no lugar ideal, porque ele, sendo o capítulo 1, ele funciona como uma porta de entrada para esse santuário de adoração, nos mostrando que, antes de desejar uma conversa de intimidade com Deus, é necessário uma postura correta diante da palavra de Deus. Ele vai mostrar a necessidade de se meditar, de se conhecer e de se viver de acordo com a vontade de Deus, antes de querer adorá-lo, antes de querer louvá-lo. A gente vai ver aqui que esse salmo afirma que há apenas um caminho que conduz à vida. E rejeitar esse caminho é abraçar a morte de uma forma inevitável. Esse salmo trata de justos e ímpios. Esse salmo trata de vivos e mortos. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite. Os dois estilos de vida, as duas personalidades que vivem esses estilos de vida, os justos e os ímpios. E a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que o justo é conhecido por aquilo que ele evita. O justo é conhecido por aquilo que ele rejeita. Olha só o verso 1 aí comigo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Algumas traduções vão dizer zombadores. O justo é conhecido por aquilo que ele rejeita, por aquilo que ele evita. E a primeira palavra usada para descrever o justo, a primeira expressão é bem-aventurado. Bem-aventurado é uma expressão, é um termo muito mais forte do que feliz. É uma pessoa muito mais que feliz. Embora essa expressão ela seja usada e inclui felicidade, o bem-aventurado, ele é muito mais que feliz. O bem-aventurado é aquele que é alvo do favor e da graça de Deus. No contexto individual, no contexto da pessoa, o bem-aventurado é aquele que tem a sua satisfação no Senhor. É aquele que encontra em Deus o motivo da sua alegria, é aquele que encontra em Deus o motivo e por isso inabalável alegria. A alegria que vem de Deus, ela é inabalável, ela é imutável. Não se pode frustrar aquele que está firme em Deus. O bem-aventurado, no contexto do indivíduo, é aquele que deposita sua confiança no Senhor, é aquele que está nele. Esse é muito mais que feliz. A satisfação dele não é meramente passageira. A satisfação dele, ela não está atrelada a momentos da vida. Ele não vive, ele não tem momentos de alegria. O bem-aventurado no Senhor é aquele que é firme, é feliz no Senhor. Ele não está feliz, ele simplesmente é, porque ele confia, a sua convicção está em Deus. No contexto do indivíduo, o bem-aventurado, ele se alegra e se satisfaz em Deus. E no contexto da igreja, no contexto do povo de Deus, o bem-aventurado é aquele que é alvo do plano redentor de Cristo. A igreja é, ou são, os bem-aventurados. Porque são alvos da graça de Deus. São alvos desse plano de salvação trilhado na eternidade e que alcança homens ao longo da história e que alcançará todos aqueles por quem Cristo morreu. Não haverá um bem-aventurado sequer que não será alcançado pelo Senhor, porque Deus é fiel para completar a sua obra. Esse é o bem-aventurado no contexto da igreja. Esse é o homem mais que feliz, é alvo da graça de Deus. Só um relacionamento de intimidade e de pertencimento a Jesus pode promover uma verdadeira felicidade. O indivíduo só conseguirá alcançar satisfação plena na sua vida quando ele se relacionar intimamente com Cristo, quando ele pertencer a Cristo.
Não há indivíduo que não pertença ao Senhor Jesus que seja capaz de ser feliz em todos os instantes da sua vida. Porque certamente ele deposita ou ele constrói a sua felicidade em cima de alguma outra coisa. E só o Senhor providencia ou possibilita uma alegria inabalável. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei se você entrou aqui com motivos para sorrir. Eu não sei se você entrou aqui com motivos para se alegrar. Mas a Bíblia apresenta que bem-aventurado, um homem mais que feliz, não é aquele que não enfrenta dificuldades na vida. Um homem mais que feliz é aquele que tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Esse é o bem-aventurado. O cristão é bem-aventurado, porque sua felicidade ela não está atrelada a momentos de felicidade, a momentos de alegria. O cristão, embora ele experimente tristeza, essa é a ideia aqui. Ser mais que feliz é conseguir estar satisfeito em Deus, ainda que tudo diga não, ainda que tudo diz contrário, ainda que os momentos não são propícios para sorrir, ainda que a experiência que eu viva seja motivo de dor, provoque descontentamento, provoque insatisfação, provoque tristeza. Ser bem-aventurado é mesmo nesse momento de dor, eu consigo me alegrar no Senhor, sabendo que isso não está alheio a Deus. Sabendo que Deus não está com seus olhos fechados para aquilo que eu estou vivendo. O ímpio jamais consegue pensar dessa forma. O ímpio é aquele que atrela momentos de felicidade ou determina a sua alegria apenas a momentos de alegria. Ele constrói a sua felicidade em momentos passageiros, em alegria passageira. Só o bem-aventurado, só aquele que pertence ao Senhor é capaz de estar de pé, satisfeito em Deus, quando tudo diz contrário. Por isso ele é bem-aventurado. O apóstolo Paulo ilustra isso de uma forma tão poderosa na sua epístola aos Romanos, no capítulo 8. Não precisa abrir, eu vou ler. Dos versos 35 ao 37, ele vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Veja a pergunta do apóstolo. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele coloca algumas possibilidades. Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Verso 37 de Romanos 8, Paulo diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Olha essa expressão. Paulo diz, em todas essas coisas. Em todas as... Que coisas, Paulo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Essa partícula em nos mostra uma coisa, irmão. No meio delas, vivendo elas, somos mais que vencedores. Só o cristão pode entender isso. Paulo vai dizer o seguinte: olha, no meio da tribulação, dentro da dificuldade, você é mais que vencedor. Dentro da angústia, sofrendo, sendo perseguido, passando necessidade, você é mais que vencedor. Você não é mais do que vencedor quando Ele te livra dessas coisas. Você é mais do que vencedor quando Ele te faz passar por elas e ainda assim o glorifica. Ser vencedor é você passar por essas coisas aqui, estando de pé, crendo em Deus. Ser mais do que vencedor é todas essas coisas aqui trabalhando em seu favor e você tendo consciência disso. Paulo vai dizer nesse mesmo contexto do capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Perceba que o contexto vai envolver dificuldade. O contexto pode envolver dores. Mas só o bem-aventurado, somente aquele que está firme em Cristo Jesus, é capaz de estar de pé quando o momento é de dor. Por isso, bem-aventurado é o justo.
A igreja do Senhor é bem-aventurada de Cristo, é o bem-aventurado de Cristo. Por isso, somente ela pode provar de uma verdadeira felicidade. Não uma felicidade que depende de bons momentos, mas uma felicidade que está continuamente presente, apesar dos maus momentos. Essa é a definição de bem-aventurado, em que nós vamos encontrar, em que o justo é caracterizado logo no início do Salmo. Bem-aventurado. É esse povo aqui, é você, somos nós, é o corpo de Cristo que foi dito até agora. Esse Salmo aqui vai nos mostrar também, irmão, que é impossível uma vida de devoção à palavra de Deus, né? Já que ele é a porta de entrada, lembra? É a porta de entrada para o saltério. Ele vai mostrar que é necessário uma postura correta, uma vida de devoção com a palavra de Deus, se você quiser ser um adorador. Ponto de partida. E ele vai nos mostrar também que é impossível uma vida de devoção à palavra de Deus vivendo em sociedade com o ímpio. O mundo está saturado de corrupção, saturado de pecaminosidade, e é necessário, o primeiro passo para viver bem com Deus, é necessário deixar de amar o mundo. João vai deixar isso muito claro na sua primeira carta, lá em 1 João capítulo 2, verso 15. Ele vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Amar o mundo aqui é você compactuar com os princípios, com os valores defendidos por esse mundo. É você amar o que eles amam, fazer o que eles fazem, desejar o que eles desejam, enxergar a vida como eles enxergam. Isso é amar o mundo. O Salmo vai nos mostrar que para viver uma vida de intimidade com Deus, de prosseguir em conhecer o Senhor, é necessário um passo atrás e um rompimento com a sociedade, com os ímpios. Esse salmo mostra que o justo é conhecido por aquilo que ele evita. Ele é extremamente feliz por evitar isso. Mais que feliz, bem-aventurado, evita algumas coisas. Agora, é essas coisas que eu quero compartilhar contigo. O versículo 1 vai nos mostrar uma progressão da ideia. Ele vai dizer assim, olha, o que o bem-aventurado evita? O que o justo evita? Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Percebe que aqui há uma progressão da ideia. E existem 3 expressões que mostram a progressão dessa mesma ideia. A primeira, vai de ímpio a escarnecedor. Em algumas traduções vai dizer zombador. Primeiro o ímpio, depois pecador e por fim escarnecedor. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele indivíduo que no seu estilo de vida não leva Deus em conta. Sabe, ele vive como se Deus não existisse. Ele é completamente ignorante com relação à palavra de Deus, completamente ignorante com relação à vontade de Deus, e para ele tudo bem. Esse é o ímpio. Ele é ignorante com relação à vontade de Deus simplesmente por não desejar conhecer a vontade de Deus. Esse é o ímpio. Então, o primeiro estágio da depravação humana, a ignorância de Deus. A rejeição da vontade de Deus. A rejeição de conhecer a palavra de Deus. O primeiro passo dessa queda que você vai ver, que ela é progressiva. Da destruição do indivíduo. O segundo, por exemplo, ainda falando do ímpio, o ímpio, eles podem até ser seres morais. O ímpio pode até ser um bom pai. O ímpio pode até ser um bom esposo. O ímpio pode até ser um bom patrão, um bom profissional. Mas não é temente a Deus. Esse é o ímpio. Primeiro estágio. O segundo estágio, ele vai dizer, não anda no conselho de quem? Verso 1. Pecadores. Então ele sai, na sua progressão ele sai dos ímpios, pecadores. Esse segundo grupo aqui são os transgressores da vontade de Deus. São aqueles que até conhecem a vontade de Deus, a palavra de Deus, conhecem o mandamento, o estatuto de Deus, porém o contraria.
não o ama, não o deseja e não o vive segundo ele. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a palavra pecador ela é usada para descrever aquele que erra o alvo. Existe um alvo para os homens, o alvo de Deus para os homens é a sua vontade, é o mandamento dele. Agir contrário à vontade de Deus é errar o alvo. Agir contrário à vontade de Deus é pecado. Esse é o pecador. Então, percebe, agora a progressão continua. Ele não apenas ignora, conhece e não vive de acordo. Esse é o pecador. Segundo estágio da depravação do homem. O terceiro é o escarnecedor. O zombador. Esse aqui é o ápice da rebelião contra Deus. Eles não apenas ignoram a vontade de Deus, eles fazem chacota dela. Você já viu aqueles programas humorísticos em que Deus vira piada? E muitas vezes o crente está batendo palma? Estão malhando com a tua fé. E muitas vezes, engraçadinho. Escarnecedores. Esse aqui é o ápice da rebelião contra Deus. É o ápice da depravação humana. Não apenas conhece e rejeita a vontade de Deus, ele zomba dela. Escarnece com ela. E aprova aqueles que agem da mesma forma. Esse aqui é o ápice da corrupção dos homens, que Paulo vai tratar lá em Romanos capítulo 1. Não apenas faz aquilo que Deus reprova, mas aprova e incentiva, motiva a outros a fazerem o mesmo. Essa é a progressão que o justo evita. O ímpio, pecador, escarnecedor. A segunda progressão, ainda dentro da mesma ideia, você vai ver que ele vai dizer assim: conselho, caminho, roda. Certo? Conselho dos ímpios, caminho dos pecadores, roda dos escarnecedores. Esse conselho aqui é o grupo de princípios e valores. É a forma como o indivíduo enxerga a vida. É a forma como o indivíduo faz escolhas. É a forma como um termo técnico seria cosmovisão. É a forma como ele vê o mundo. E o bem-aventurado ou o justo, ele é conhecido por evitar o conselho mundano. Por evitar o padrão de ver a vida, os princípios e valores do mundo. Lembra quando a gente estudou o discipulado com Cristo? Que a primeira característica de um discípulo de Cristo é o inconformismo. É não se moldar nos princípios e valores dessa cidade, dessa sociedade, dessa geração. Eu lembro que na semana passada, talvez você vai lembrar, eu disse que existe uma minoria pensante que quer determinar a forma como você pensa nesse país. Uma minoria pensante de ímpios que não temem ao Senhor e muito pelo contrário, aliás, são escarnecedores, porque zombam da sua fé e querem determinar a forma como você vai educar teus filhos, querem determinar a forma como você vai instruir a sexualidade dos seus filhos, ele quer determinar a forma como você vai ser, a forma como você vai acreditar nas coisas. E bem-aventurado ou justo é aquele que foge disso, evita isso. Quando fala de conselho, não está falando propriamente das atitudes, mas é o padrão de pensamento perverso. Você conhece o ímpio pela forma que ele pensa. E seus pensamentos, obviamente, vão dirigir seus passos. A quem você tem ouvido? Quem te direciona nas suas escolhas? Quando você tem que tomar uma decisão, quando você tem que fazer alguma escolha na sua vida, que envolva a sua família, onde você busca conselho? O bem-aventurado não anda segundo o conselho dos ímpios. A segunda progressão aqui é caminho. Conselho, agora caminho. Caminho fala de a sua vereda. A forma como você caminha, a forma como você vive. Tudo começa com um conselho, irmão. Tudo começa com um padrão de pensamento, que vai resultar em uma forma de vida. Você vive os seus pensamentos. Você vive o seu padrão de pensamento. Por isso que em Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo, versos 1 e 2, no verso 2, Paulo vai dizer assim: não vos conformeis com este século, antes sejais transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
A sua forma de pensar vai gerar a sua forma de agir. Seu pensamento gera seu comportamento. Somente um coração inundado da vontade de Deus fará com que você viva a vontade de Deus. O caminho é isso. E Paulo vai dizer para os coríntios: as más conversações corrompem os bons costumes. Em algumas traduções ele diz: olha, a má companhia corrompe o bom costume. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem te aconselha. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui para esclarecer isso. Eu não estou dizendo que você deve deixar de ter amigos. Eu não estou dizendo que você deve abandonar aqueles que não são crentes. Não, porque como é que você vai falar de Jesus se você estiver longe deles? Não é? Não amar o mundo é não amar o que eles amam. E o mundo ama a depravação. O mundo ama o pecado. O mundo ama aquilo que Deus odeia. Não amar o mundo é observe como eles pensam e não faça igual. É a palavra do Senhor que te conduz. Terceiro, nessa progressão, roda. Caminho, conselho, caminho, roda. A roda, esse aqui é o ponto máximo gerado por um hábito de uma vida pecaminosa. Começa com um conselho. Passa por imitar um estilo de vida. E por fim das contas, você está sentado na roda deles, fazendo parte de quem eles são, se envolvendo com o que eles se envolvem. Você está entregue. Por isso que na sequência da progressão ele vai dizer: anda, olha só, a progressão como ela é desenhada aqui. Bem-aventurado o que não anda, segundo o conselho dos ímpios. O que não para. Estava vindo, se deteve. O que não se detém no caminho dos pecadores. E o que não, se assenta. Isso aqui é o ponto final. É o ápice de uma vida acumulada de hábitos pecaminosos. O indivíduo se vê fazendo o que os escarnecedores fazem. Agora ele faz parte do meio. Agora ele está cego para aquilo que Deus estabelece na sua vida. O bem-aventurado rejeita essas coisas. O justo é conhecido por evitar isso. Ele é conhecido, e por isso ele é feliz, por evitar essas coisas. Percebe, irmão? A queda de uma pessoa nunca é brusca. Às vezes a gente vai pensar: nossa, aquele irmãozinho ia na igreja. O cara é tão fervoroso. O cara abria os cultos, o cara cantava no louvor. De repente, do nada, caiu. Já viu isso aí? De repente, do nada, o infeliz caiu, abandonou a igreja. Largou a mulher, ou largou o marido, abandonou os filhos, do nada, assim. A queda na vida do indivíduo nunca é brusca, irmão. Começa com um conselho, depois passa por se imitar um padrão de vida, e de repente você está entregue. Bem-aventurado o que não anda segundo o conselho dos ímpios, o que não para, o que não copia o estilo de vida dos pecadores, e nem se assenta, não faz parte dos escarnecedores. E você vai ser feliz por evitar tudo isso. Segundo ponto que a gente vê aqui, o justo é conhecido. Então, primeiro, pelo que ele evita, e segundo, pelo que ele deseja. Pelo que ele ama e pelo que ele faz. Olha o verso 2. Antes o seu prazer estar onde? Na lei do Senhor. Você conhece o justo pelo seu desejo e pelas suas ações. Ele vai mudar agora para uma descrição positiva. Primeiro ele diz o que o justo não faz, o que o justo nega, o que o justo rejeita, e agora o que o justo faz. O homem espiritualmente feliz, ele é caracterizado pela contemplação e interiorização da palavra de Deus. O que é isso? Ele se alegra em conhecê-la, ele interioriza aquilo que ele conhece, de uma forma que isso leve a ser evidente por meio de ações. O justo é conhecido por viver aquilo que ele aprende. Medita na lei do Senhor. Irmão,
De nada adianta se você me ouvir aqui durante 2 horas e não for capaz de viver 1 segundo daquilo que você ouviu. O justo ama a lei de Deus. E a lei de Deus expressa a vontade de Deus. Portanto, o justo ama conhecer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus. Esse é o justo. Você conhece um justo pela forma que ele é visível a vontade de Deus, a palavra de Deus, o mandamento de Deus na vida desse indivíduo. Isso evidencia o justo. Esse aqui, percebe que é o primeiro contraste que é apresentado entre justos e ímpios. Os conselhos que direcionam a vida de um justo estão contidos nas Sagradas Escrituras. Os conselhos que direcionam a cosmovisão de um cristão está contida na Escritura. O estilo de vida de um cristão não é o estilo de vida de um pecador, é o estilo de vida da Escritura. O cristão não se assenta com os escarnecedores, ele se assenta com os esclarecedores, na Escritura. Ele não é direcionado pela sua própria opinião. Isso é importante a gente entender, irmão, porque às vezes a gente pode pensar assim, ó, eu penso com a minha cabeça. Né? Quantas vezes você já falou isso aí? Ninguém me influencia. Eu tenho a minha opinião própria. Primeiro, melhor que ter opinião própria é ter opinião correta. E segundo, ninguém pensa com a própria cabeça. Primeiro, parte da forma como você pensa, você herdou. Você herdou. Geneticamente dos seus pais. E segundo, o restante da forma como você pensa, você foi formado pela sociedade em que você está inserido. Por isso o conselho é rejeita os conselhos. Rejeita o conselho dos ímpios, porque eles podem moldar quem você é. Se apegue à palavra de Deus, porque o justo é conhecido por isso. Você é moldado por ela. Você não pensa com a sua própria cabeça. Pense com o Espírito Santo. Por isso Paulo vai dizer, nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é ser dirigido no Espírito pela Escritura. O verso 2 continua, ele tem prazer na lei de Deus. Prazer. Eu costumo dizer que o prazer é o ídolo do nosso século. Né? O ídolo adorado, mais adorado do nosso século é o prazer. E o prazer ele só deixa de ser um ídolo quando o Senhor é a nossa fonte de satisfação e de deleite. Qualquer coisa que não for o Senhor, e é aquilo em que você se apega, em que você se alegra, em que você se segura, em que você se deleita. Qualquer coisa que não for o Senhor e você faz isso, é um ídolo. O seu prazer só não é idólatra quando ele está direcionado para Deus. Se o seu prazer está direcionado para sua esposa, isso é um ídolo. Se o seu prazer está direcionado para o seu esposo, isso é um ídolo. Para os seus filhos, para o seu trabalho, para a sua carreira, isso é um ídolo. O único prazer idólatra, o único prazer não idólatra, o único prazer santo é aquele que tem Deus como a sua fonte de desejo. E assim, aí sim, você vai poder usufruir da sua esposa, usufruir dos seus filhos, usufruir do seu trabalho, da sua carreira. Mas Deus está em primeiro. Na lei do Senhor, o homem, irmão, nunca esteve livre para codificar um próprio padrão religioso para si. O homem nunca esteve livre para determinar a forma como ele acha que deve viver. Deus, na sua palavra, determina como você vive. Rejeitar isso é ser contado entre os ímpios. Crer nisso é ser contado entre os justos. Quem determina a forma como você vive é a palavra de Deus. Somente nela você vai encontrar a voz de Deus. É impossível conhecer a Deus em qualquer outro lugar, irmão, se não for pela Escritura. Sabe? Cuidado com aquilo. Deus manda te falar. Se você encontrar aqui, abrace. Viva por isso. Se você não encontrar, desconsidera. Não há garantia de que veio de Deus.
Por meio da sua palavra, Deus conduz o seu povo. Deus conduz os bem-aventurados. E a característica desse justo é que ele medita nela dia e noite. A palavra usada para meditar aqui é ruminar. Sabe aquilo que o gado faz? O gado come o dia inteiro, não é? Aí, em determinado instante do dia, vai sentar debaixo de uma árvore, de uma sombra, e fica fazendo o que ali? Ruminando. Aquilo que estava no estômago volta para a boca, ele mastiga de novo, e volta, e vai, e fica, e volta. Isso é ruminar. A palavra usada para meditar aqui, ela é esse sentido de ruminar, ou seja, você se alimenta com a palavra de Deus agora. E aí procura uma sombra para ficar ruminando aquilo que você aprendeu. Quando chegar lá na sua casa, pega as suas anotações, pega o texto que foi estudado, pega o texto que foi pregado e medite nele. Rumine. Faça com que isso vá do teu coração para o seu cérebro continuamente. Medite na palavra de Deus. E isso vai formar um padrão de comportamento segundo a vontade de Deus. Amém? Deus é adorado, irmão, quando a sua vontade, contida em sua palavra, é plenamente satisfeita. E o justo ama fazer a vontade do Senhor. Não existe verdadeira adoração sem conhecimento da vontade de Deus. Adoração sem conhecimento de Deus é idolatria. Paulo deixa isso muito claro no capítulo 1 de Romanos, quando ele vai dizer assim, que os ímpios, rejeitando o conhecimento de Deus, se apegaram ao próprio conhecimento, tornando-se sábios aos seus próprios olhos, e mudaram a imagem do Deus Santo e incorruptível em homem corruptível. O que é isso? Uma adoração sem o conhecimento de Deus te leva à idolatria. Se você adora sem o conhecimento da palavra, você pode adorar qualquer coisa, talvez uma imagem que você mesmo criou de Deus, uma caricatura de Deus, talvez uma imagem que você cria de si mesmo. Somente o conhecimento da Escritura te leva a uma adoração verdadeira. Amém? Terceiro ponto aqui, o justo é conhecido por quem ele é. O que ele evita, o que ele ama e quem ele é. O verso 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Como árvore. Essa figura é interessante, irmãos, porque devido ao solo de Israel, você já viu alguns, sabe aqueles filmes lá que mostram Israel? Um monte de deserto. Onde você olha, é difícil ver uma vegetação, sabe? O povo caminhando no deserto. Onde você olha, é deserto. Devido a esse solo ser essencialmente árido, a imagem de uma árvore frondosa é sinônimo de bênção. E ele vai dizer, os justos são como árvores, plantadas junto à corrente de águas. O que significa isso? Ainda que a vida seja dificultosa e árida, o justo que está no Senhor continua firme, crescendo e dando frutos. Vou repetir. Ainda que a vida seja árida, ainda que a vida seja difícil, se você está no Senhor, se você é um bem-aventurado de Cristo, ainda que tudo diga não, você está crescendo e dando frutos. E você está firme. Porque você é uma árvore plantada por Ele, junto à corrente de águas. Quem que você acha que é essa corrente de águas? Essa corrente de águas aqui é o nosso próprio, o nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa corrente, a corrente que irriga as nossas vidas, nos mantém firmes, crescendo e frutificando. O justo é frutífero. Frutos para o Senhor. O ímpio é incapaz de frutificar para o Senhor. A gente vai ver, por isso que ele é chamado de palha seca. O justo é árvore frondosa, árvore frutífica, porque ele dá fruto. Essa é uma característica de todo justo. Essa é uma característica do bem-aventurado. Ele frutifica para o reino de Deus. Cujas folhagem não murcha. Somente o justo pode provar de uma verdadeira vida. Folhagem murcha é o oposto daquela folhagem verde, que representa a vida daquela árvore. Só o justo, só o bem-aventurado, somente aquele que crê no Senhor pode experimentar uma vida verdadeira, porque só esse nasceu de novo.
Eles foram alvos da graça de Cristo, passaram pelo novo nascimento e jamais perecerão. Ainda que morra, viverá eternamente. A verdadeira vida tem início quando o indivíduo crê no Senhor Jesus Cristo e os justos foram alvos dessa graça, porque até essa fé é um presente dele. Até essa fé é presente dele. E o justo é bem-sucedido em tudo que ele faz. Você está aí comigo no verso 3? Em tudo que ele faz é bem-sucedido, em algumas traduções vai dizer prosperará. É necessário a gente entender a visão que Deus tem de sucesso, irmão. Quando diz que o justo é bem-sucedido, que o justo prospera. Isso não é a garantia de um futuro de riqueza material. É a garantia de um futuro de utilidade para Deus. O justo é útil para o Senhor. O justo é útil nas mãos de Deus. Ele dá frutos. Correndo aqui, Paulo em outro instante vai dizer que ele foi útil nas mãos de Deus, não pelo esforço que ele empreendeu, mas porque ele foi alvo da graça de Deus. Por isso que no capítulo 15 de 1 Coríntios ele vai dizer: a graça de Deus, ou mais, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei mais do que todos eles, todos os outros. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Uma característica do justo é que ele dá fruto. Ele dá fruto para o Senhor. Porque ele é alvo dessa graça. Ele é útil. Porque ele é alvo da graça de Deus. Sabe quais são os frutos que você dá para ele? Arrependimento. E vidas arrependidas. Mais uma vez, quantos estão desejando o Senhor hoje? Porque um dia te conheceram. Uma característica do justo é que ele frutifica. Olha para trás. Quantos estão seguindo o Senhor porque um dia te conheceram? Quantos passaram a amar menos o conselho dos ímpios e amar mais o conselho da Escritura porque um dia te conheceram? O justo frutifica para o Senhor. E aqui a gente, caminhando para a parte final, existe um enorme contraste entre justos e ímpios. Uma enorme diferença. O texto no verso 4 vai dizer: os ímpios não são assim. Tudo aquilo que descreve o justo não serve para descrever o ímpio. O ímpio não evita o caminho certo para a queda. O ímpio não tem prazer na lei de Deus. O ímpio não é verdadeiramente frutífero para o Senhor. O ímpio não tem uma vida verdadeira e nem prosperidade verdadeira. Os ímpios não são assim. Toda palavra usada para descrever o justo não serve para o ímpio. Eles não são iguais. O quarto ponto: o ímpio ele é conhecido pela inutilidade, pela futilidade e pela sua inconstância. Verso 4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Essa palha aqui, irmão, é aquele refúgio que sobra da colheita dos grãos. Sabe para que serve? Para nada. O salmista usa essa figura, ele vai dizer: olha, os ímpios não são como os justos, são como palhas. Em algumas traduções vai dizer moinhas, outra vai dizer palha seca. Refúgio da colheita. Os ímpios não possuem estabilidade, assim como a palha não tem. O vento leva para qualquer lugar. A palha seca não se estabiliza. Não existe ímpio capaz de estar numa vida estável quando as suas bases são tiradas. Ao passo que o justo é uma árvore frutífera, o ímpio é uma palha seca. E o ímpio é palha seca porque não há expectativa de vida em si mesmo. É necessário que ele conheça o Senhor, que ele creia no Senhor e experimente o novo nascimento. Não há utilidade para a palha seca, a não ser queimada pelo fogo. E João Batista, na sua pregação, vai deixar isso muito claro. Ele vai dizer que Cristo é mais importante do que ele, porque Cristo dá destino para os homens. Com a pá, ele carrega para o seu celeiro o trigo e lança fora a palha seca em fogo inextinguível.
Essa é a característica dos ímpios. E com isso a gente avança aqui. A principal característica de um ímpio, irmão, se você tirar as bases desse homem, dessa mulher, que não tem o Senhor como seu sustento, não há garantias de que ele fique de pé. Às vezes, a base de segurança do ímpio é o seu dinheiro. A base de segurança do ímpio é o seu orgulho, a sua arrogância, vício, sexo. Tudo aquilo onde ele deposita a sua confiança, se for tirado, não há garantia que ele fique de pé. Esse texto nos mostra que justos e ímpios terão destinos diferentes. Olha o verso 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Não prevalecerão. Os ímpios podem até prevalecer nos juízos da terra, nos tribunais terrenos, por conta da corrupção da justiça humana. Pode até prevalecer. Vai lá, compra um juiz, né? Compra um advogado, compra um promotor, compra os júris e o cara prevalece. Mas há um tribunal a qual é impossível que ele prevaleça, e esse é o tribunal do Deus Criador e justo. O último dia de alegria de um ímpio é o dia da sua morte. Ao passo que o último dia de tristeza na vida de um justo é o dia da sua morte. O ímpio pode ter provado de alegrias a vida inteira e o justo provado de tristeza a vida inteira. O último dia de alegria do ímpio é o dia da sua morte. E o último dia de tristeza do justo é o dia da sua morte, porque haverá uma eternidade de distância entre eles. Na congregação dos justos, o salmista ele vai iniciar apontando para a ideia que é impossível haver comunhão entre luz e trevas, e ele termina dizendo que justos e ímpios estarão separados por toda eternidade. Vou repetir para ver se o temor aumenta no nosso coração. Justo e ímpio estarão separados por toda eternidade. Não prevalecerão na congregação dos justos. Esse texto nos mostra que os justos são mantidos pelo Senhor, mas os ímpios estarão separados dele pela eternidade. O verso 6 diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra de Deus aponta continuamente a existência de apenas dois caminhos, dos quais apenas um conduz à vida. E esse caminho se apresenta em João capítulo 14 dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz que o Senhor conhece, irmão, o caminho do justo, significa que Ele não apenas sabe a sua vida. Ele não apenas sabe o que você viveu e o que você vai viver. O conhecer aqui significa estar intimamente ligado. Para você entender. Lembra quando a Bíblia diz assim que José não conheceu Maria até que Jesus nasceu? José não conheceu o quê? Não sabia quem era Maria? Ah, fiquei sabendo quem era Maria depois que Jesus nasceu, aí conheci ela. Não. Esse verbo significa não tiveram intimidade. Não tiveram relações íntimas até que Jesus nascesse. Isso aqui significa. Dizer que Deus conhece o caminho dos justos é dizer que Deus está intimamente ligado no estilo de vida do justo, fazendo com que o justo chegue lá. Filipenses 1, verso 6. Ele é fiel para completar a obra que um dia começou a fazer na sua vida. Eu quero concluir esse texto aqui, irmãos, dizendo que você e eu precisamos evidenciar com o nosso estilo de vida que o Senhor é o nosso dono, que pertencemos a Ele, que rejeitamos todo o conselho que não vem da Sua palavra. É necessário evidenciar com o nosso estilo de vida que é Ele quem governa a nossa vida, que Ele é o nosso conselheiro preferido. O conselho do Senhor está presente na Sua santa palavra. Abrace a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Evidencie que você é um crente nascido de novo. Porque não há novo nascimento sem um conhecimento que muda a vida, que é o conhecimento da Escritura. Que o Senhor possa colher frutos nas nossas vidas. Deseja apresentar esses frutos. Arrependimento de pecados.
outras vidas que se arrependem diante dele, porque um dia te conheceram. Seja frutífero para o Senhor. Deseje que a sua família esteja aos pés do Senhor, adorando o Senhor, pelo simples fato de você pertencer a ela. Que eles possam olhar a você, que eles possam olhar você, que eles possam ver em você um instrumento da graça de Deus para alcançar a vida deles. Não se contentem apenas se alimentar daquilo que você aprende nesse lugar. Escolha também ruminar aquilo que você aprende. E escolha também apresentar o que você aprende para aqueles que você conhece, para que esses também sejam alcançados pela graça. Para que esses sejam transformados de ímpios em justos, entendendo que justos e ímpios estarão separados pela eternidade. Nem que for com lágrima nos olhos, mas fale para eles. Abra os olhos deles. A inutilidade para Deus é uma característica do ímpio, e não daqueles que pertencem a Cristo. Lutar para permanecer junto ao Senhor em todos os dias da nossa vida é uma evidência que você é dele. Ele é o seu dono. Lute para isso, para que você evidencie que pertence ao Senhor, para que a sua família conheça o Senhor, deseje o Senhor e sejamos contados entre os justos e não entre os ímpios. Quero te convidar a fechar seus olhos e a meditar um pouquinho nisso que você ouviu.